E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui para falar sobre o nosso tema do mês, que é kanji. Vamos falar mais uma vez sobre kanji na live de hoje. E a live de hoje é muito importante. Você que está entrando aqui para assistir essa live, pega o seu caderno para você anotar coisas que eu vou falar hoje, porque é muito, muito, muito importante você ficar ligado nas dicas que eu vou dar hoje, para você ter como se organizar para conseguir estudar a quantidade toda de kanjis que você precisa saber para conseguir ser fluente em japonês, para você conseguir ler em japonês corretamente. Beleza, gente? Então, já separa o caderninho, já pegaram o caderninho de vocês? Vocês têm cadernos, pessoal? É importante que vocês tenham cadernos para escrever. Não escrevam coisas só no computador, não. Isso não é bom para o aprendizado de vocês, tá? Por favor, usem cadernos. Por favor, usem cadernos. Eu quero saber de vocês, quero que vocês me respondam as coisas, tá? Porque assim vai ficar melhor a dinâmica aqui da live. E é interessante que vocês pensem na situação de vocês e façam perguntas de acordo com a situação de vocês, tá? Não fiquem pensando assim, eu quero fazer uma pergunta inteligente, uma coisa que ajude todo mundo, não. Pensa no seu caso, tá? Pensa no seu caso específico, nas suas dúvidas específicas e escreve aí o seu comentário, tá? Então eu quero saber de você, pessoa que está aqui, estudante de língua japonesa que está aqui ouvindo, como é o estudo de kanji que você faz? E se você estuda kanji especificamente, porque tem muita gente que não estuda kanji especificamente. As pessoas estudam japonês, mas acabam não estudando kanji, não separa o kanji para estudar e vai empurrando o kanji com a barriga e vai deixando pra lá, até que percebe, de repente, um belo dia você acorda e você percebe que você simplesmente não sabe ler. Você está num nível teoricamente avançado, mas você não consegue ler em japonês os textos. Você acaba não conseguindo ler os textos porque você não consegue entender os kanjis. E aí você pega um texto e você começa a ler pulando, né? Isso acontece quando você não foca no estudo do kanji. Então eu quero saber de vocês, quem aqui estuda kanji, especificamente kanji? Por exemplo, agora eu vou tirar um momento para estudar kanji. Quem faz aqui? Se você não faz, comenta mesmo assim. Me diga, eu não estudo kanji separadamente. E eu quero mostrar para vocês, além de mostrar como vocês podem fazer essa divisão, como vocês podem fazer essa separação do grande bolo de kanjis que existe para conseguir estudar melhor. Eu quero também falar por que é importante vocês fazerem essa divisão e esse estudo, tá, pessoal? É muito, muito, muito importante isso para vocês, ok? Então, vamos lá. Já tem pessoas falando aqui que estudam o kanji separadamente, mas uma das coisas que faz com que a gente, eu acredito que seja a maioria das pessoas tenha esse problema. Uma coisa que faz com que a gente desanime para o estudo do kanji é o fato de ter muito kanji e o fato da gente não saber mais ou menos onde a gente tá com o kanji. Então, se você começa a estudar o kanji, aí você já não lembra o kanji, já não consegue lembrar dos kanjis, você percebe que os kanjis estão deixando você desanimado porque você simplesmente não consegue lembrar e você não sabe quantos kanjis você já sabe, nenhuma média, você não tem nenhuma média assim na sua cabeça de quantos kanjis você já sabe. Você não consegue dizer, se alguém pergunta pra você quantos kanjis você sabe, mais ou menos,
Você não tem ideia, então você não sabe nem onde você está, nem onde você quer chegar, nem qual vai ser o caminho que você vai fazer para chegar até lá. Então é claro que vai rolar um desânimo, né, gente? É óbvio que vai rolar um desânimo. Não tem como não ficar desanimado se você não tem um caminho para seguir, você não sabe para onde você está indo, nem onde você está. Você fica completamente no escuro. Quem é que se relaciona com isso que eu falei? Eu quero saber quem é que se sente assim, quem sente assim com o estudo de Kanji. Por favor, comente aí para mim, para eu saber como vocês estão em relação a isso. Então, uma das coisas que vocês podem fazer para ajudar vocês a conseguir se entender com essa situação do Kanji é vocês usarem os níveis da prova de proficiência para separar os kanjis. Eu tenho aqui alguns livros que vão auxiliar, são as minhas props de hoje. Por exemplo, esse é um livro de N5, tá? É um livro de N5. E esse livro de N5, ele tem todos os kanjis necessários para a prova de proficiência do nível N5. Antes que vocês perguntem, o nome desse livro é Kanji Masuta Master, Kanji Masuta N5, tá? É o nome simples desse livro, Kanji Master. E esse livro aqui tem todos os kanjis do N5. Os kanjis do N5 são 118 aqui. Tem 118 kanjis aqui dentro. Tem vários exercícios, tem ordem de traço. É um livro bem interessante. E 118 kanjis. Então, se você é uma pessoa que você está começando a estudar japonês agora, algumas pessoas comentaram aqui que eu vi que começaram a ver kanji agora, começaram a atacar os kanjis agora. Então, se você é uma pessoa que você está começando a estudar kanji, você vai ter que começar por aqui, tá? Vamos supor que você é uma pessoa que você já estuda você já estuda japonês há um bom tempo, mas você não tem assim 100% de certeza de quantos kanjis você sabe, porque você nunca prestou atenção para estudar kanji, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você pessoa que nunca estudou kanji formalmente, nunca estudou, vou tirar um momento agora para estudar kanji, você que nunca fez isso, você tem que começar por aqui. Por quê? Mesmo que você, falando você seja um nível intermediário, ou até avançado, se você não escreve, se você não consegue escrever, quando eu falo escrever com lápis. Quando eu falo para você, escreve para mim o kanji de Gakko, que é de escola, os kanjis de Gakko, que é a escola. Se você não sabe escrever Gakko, você tem que vir para cá. Você precisa vir para cá. Por quê? Porque Gakko é um kanji, são dois kanjis muito básicos. Então, você tem que voltar para cá e estudar esses aqui. Quando você souber todos esses kanjis, você vai poder dizer, eu sei mais ou menos em 100 kanjis, são 118. A gente gosta de arredondar, né? O brasileiro gosta de arredondar. Eu arredondo as coisas bastante. Então, você vai falar, eu sei uns 100 kanjis mais ou menos. Eu conheço os kanjis mais ou menos. Eu sei que ler kanji é muito mais fácil de escrever kanji. Então, se você sabe escrever os kanjis de N5 todos, é provável que você saiba ler os kanjis de N4. Que você saiba ler pelo menos alguns kanjis de N4. Aqui, os kanjis de N4 são, deixa eu ler aqui, 209. Tem 209 kanjis aqui. 209. Aqui já tem kanjis, apesar de estar aqui, kanji for beginners, kanji para iniciantes. Apesar de estar aqui no N4,
tem os kanjis que são considerados de nível intermediário também. Então, se você consegue ler esse aqui, conseguiu essa quantidade aqui e essa quantidade aqui, você já vai saber ler 327 kanjis. Você já sabe 327 kanjis. Olha só que legal. Quantos kanjis vocês têm que saber para vocês serem fluentes? Para vocês conseguirem olhar qualquer coisa escrita em japonês e entender. Qualquer coisa geral, né? Tipo um jornal ou alguma coisa escrita que está passando na televisão. Para vocês conseguirem isso, vocês têm que saber 2.100, 2.300 kanjis no total. Então, vocês já sabem a quantidade de kanjis que vocês têm que saber. Vocês já sabem, é essa quantidade. Vocês estão indo nessa direção e vocês já sabem que vocês sabem 327 kanjis. É o primeiro passo. O primeiro passo para vocês aprenderem kanji, para vocês seguirem esse caminho e serem fluentes de verdade em japonês, é vocês conseguirem esses dois aqui, o N5 e o N4, 327 kanjis. 327 kanjis parece pouco quando a gente fala de 2.130 e poucos kanjis, que são o que você tem que saber. Parece pouco, mas não é pouco. Sabe por quê? Porque eu diria que essa primeira etapa é a etapa que é a mais suada, porque são os primeiros kanjis que você está aprendendo. São os primeiros kanjis que você está aprendendo e é a base de todos os kanjis. É a base de todos os kanjis. Por que eu digo que é a base? Porque meu dicionário está aqui, está aqui. Vou mostrar para vocês um dicionário de kanji. Ai, ele é pesado. Olha. Eu puxei ele assim, ele parece fino, mas ele é imenso. Ele é quase metade do meu rosto. Então, aqui nesse dicionário de kanji, você consegue ver os radicais de kanji. Os radicais do kanji são os pedacinhos do kanji que são meio que a raiz do kanji. Quando a gente pega um kanji mais simples, ele mesmo é a sua própria raiz. Eu vou virar para vocês verem um pouquinho. Não sei se dá para vocês repararem que tem alguns que estão com os tracinhos em vermelho. O que está vermelho aqui é o radical do kanji. E vocês notem que tem aqui com pouquinhos traços, tá vendo? Tem umas letras com poucos traços. Esses traços são os radicais. Aqui dá para ver melhor que é uma lista de radical. Olha. Esses radicais, eles vão ajudar a compor os kanjis mais difíceis. Então, pessoal, quando você vai usar os kanjis pela primeira vez, vai aprender, você está começando aqui com N5, N4, quando você está começando, você vai aprender muitos kanjis que vão ser raiz aqui dos outros níveis, dos outros 3 níveis, tá? Vão ser raiz disso aqui. Como vocês vão aprender a base, depois vai ficando cada vez mais fácil aprender os outros. Vai ficando cada vez mais fácil aprender os outros. Mas antes de mais nada, vocês vão precisar saber a base. E é por aqui que vocês vão começar. Depois que vocês saírem da base, aí vocês vão estudando os outros níveis. E vai aumentando a quantidade, porque lembra, nós temos que chegar em 2.100 e pouco, né? Nós temos que chegar em 2.100 e pouco. Vai aumentar a quantidade de kanjis por livro. Vai cada vez crescer mais. Aqui o N3 tem
376 kanjis. 376 kanjis. Então aqui tinha 327 e aqui tem 376. Então só nesse livro tem mais kanji do que nesses dois livros juntos. Vai subindo. Depois nós vamos para o N2. O N2 vai ter 504 kanjis para aprender. 504 kanjis aqui. Isso só soma, tá, gente? Vai somando, até que você chega no N1. E o N1 tem 943 kanjis. 943 kanjis aqui. É muito kanji, gente. É muito kanji. Mas, o que acontece? Você vai precisar ir aos poucos. Você vai ter que caminhar. Não pode sair correndo, querendo engolir esses livros e falar assim, eu vou fazer 2 livros desses por ano e vou conseguir em 2 anos chegar no N1, 2 anos e meio chegar no N1 em nível de kanji. Isso é uma coisa que não dá. Então nós vamos ver como é que vocês podem organizar os estudos de vocês para vocês não se frustrarem e para vocês conseguirem chegar no final. É como se fosse uma maratona, porque vocês vão precisar ter energia para chegar até o final. Vocês já assistiram maratona? Eu gosto de ver aquela de São Silvestre. Infelizmente não teve, né? Acho que não teve, né? Por causa do corona. É 1º de janeiro, não era? São Silvestre, em São Paulo. Eu gosto de ver essa corrida e você percebe que os corredores eles não saem varados no início e não ficam correndo rápido o tempo todo. É claro que eles correm o mais rápido que eles podem. Eles vão correr o mais rápido que eles podem. Mas eles não vão correr tanto a ponto deles ficarem estafados e cansados e não conseguir chegar no final. É isso que acontece com boa parte dos estudantes de japonês quando estuda japonês. Começa gostando muito, querendo muito, aprendendo muito, mas fica querendo engolir as coisas muito depressa, fica querendo correr muito rápido e acaba desistindo no meio do caminho. Porque no final das contas não tem energia, não tem pique para conseguir chegar no final. Então, além de vocês precisarem saber em que nível vocês estão e precisarem saber onde vocês querem chegar, vocês sabem agora, né? Vocês sabem que vocês querem chegar no nível N1 e vocês precisam saber 2.100 e poucos kanjis. 2.136 kanjis, que vocês têm que saber. Vocês sabem onde vocês têm que chegar. Quando vocês souberem onde vocês estão, aí é o momento de vocês traçarem as estratégias para chegar onde vocês querem. Então, vamos supor que você não sabe nada ainda de kanji. Você não sabe nada. E você vai começar pelo N5. Você vai começar pelo começo. Você vai começar pelo básico. Nós temos aqui 118 kanjis que vocês vão ter que saber primeiro. A primeira coisa que vocês têm que saber é que vocês não podem querer terminar esse livro em um mês, tá? Vocês não podem querer engolir esse livro, engolir um material de kanji, engolir um curso de kanji em um mês, porque vocês precisam aprender de verdade. E aprendizado leva algum tempo. Vocês não vão memorizar kanji, vocês vão aprender kanji. Vocês vão aprender as palavras. Vocês vão usar de verdade kanji. E para vocês fazerem isso,
vocês vão ter que dar tempo ao tempo. Vocês precisam deixar a cabeça de vocês absorver. Se fizer sentido isso para vocês, mandem um likezinho, mandem um coraçãozinho para mim, só para eu saber se faz sentido isso para vocês. Mandem um coraçãozinho, um joinha, alguma coisa para eu ver se vocês estão comigo, tá? Então, aí você vai dar tempo ao tempo. Como é que você vai fazer isso? Você vai separar uma quantidade de candis para você estudar, e não pode ser uma quantidade de candis extremamente gigante por semana, por exemplo. Tem gente querendo estudar 20 candis por semana, 30 candis por semana. Isso aprendendo no básico, né? Depois que você vai para o avançado, a quantidade de candis que você vai absorvendo pode até subir. Mas no início, vamos devagarinho, pessoal. Vamos devagarinho. Então, bota aí no máximo, uns 7, 8 candis por semana, tá mais do que bom. Uma média boa é você pensar assim, 1 candi por dia. Eu tenho que saber 1 candi por dia, lembrar uma letra por dia. Isso já é bastante. Se você tiver mais paciência e você puder colocar 5 candis por dia, aí é muito bom, eu acho. 5 candis por dia não, perdão, falei demais. 5 candis por semana, se você tiver mais paciência. 5 candis por dia não, tá louco? É muita coisa. 1 por dia, eu falei, é demais até, né? Mas se você tiver 5 por semana, eu acho que é uma coisa muito boa para você conseguir absorver sem você tá estudando na decoreba, né? Nada de decoreba. Vamos aprender de verdade o kanji devagarinho, dando tempo ao tempo, tá? Então você vai estudar. O que eu acho, gente, que pode acontecer, porque algumas pessoas perguntam quanto tempo eu demoro em cada nível. A questão é que quando você estuda o kanji, você não está estudando só kanji. Você está estudando japonês, tá? Como você está estudando japonês, você tem que estudar outras coisas da língua japonesa. Você tem que estudar gramática, você tem que estudar a sua capacidade de compreensão de áudio, várias coisas assim que você tem que estudar junto, né? Você tem que estudar junto. Por isso, eu acho que se você se dedica muito, se você dá 100% dos seus estudos, da sua força de vontade no seu objetivo, você consegue esses dois aqui em 1 ano. Você consegue N5 e N4 em 1 ano, que são os 327 kanjis. Você consegue em menos de 1 ano até, tá? Em menos de 1 ano até você consegue. Mas os outros níveis você precisa de um pouco mais de tempo. Esse nível aqui, você vai precisar de 1 ano. Esse outro nível aqui, você vai precisar de 1 ano. E esse nível aqui, você também vai precisar de 1 ano e talvez mais. Depende. Porque depende muito do quanto você estuda, do quanto você absorve a língua japonesa e, claro, a facilidade de cada um. Porque estudo de língua, existe as pessoas que têm mais facilidade e outras que têm mais dificuldade. A questão é você respeitar a sua natureza. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade para lembrar palavras, coisas novas, para aplicar, por favor, respeite a sua natureza, o seu jeito de ser. Você vai conseguir chegar lá na reta final. Você vai conseguir chegar lá, você vai ganhar sua medalhinha por ter chegado lá. Mas para você chegar lá, você precisa aguentar o caminho todo. Não é verdade?
Você precisa aguentar o caminho todo. Você não vai conseguir, não vai ter como chegar no final se você, no meio do caminho, morrer e largar os estudos porque era Candi demais e você não conseguia lembrar. Então é melhor ir devagar e chegar no final, tá? Com certeza vocês vão sentir o gosto da vitória quando vocês chegarem e perceberem, nossa, eu sei ler todos esses Kandis. Mas isso só vai acontecer se vocês não ficarem tentando aprender os 2.000 Kandis em um ano. Isso não dá. Só dá se você não fizer mais nada na sua vida, e mesmo assim eu tenho minhas dúvidas de se dá para você conseguir fazer isso ou não. Talvez uma pessoa, porque tem as pessoas que são sobre-humanas, né? As pessoas que têm superpoderes que vão parar no livro dos Guinness. Existem essas pessoas, né? Então tem assim, pessoa consegue aprender 2.000 Kandis em 5 meses, sabe? Alguma coisa do tipo assim. É uma pessoa que ficou lá estudando e não fez mais nada da vida, não viveu, não saiu com os amigos, não trabalhou, não leu um bom livro, não viu um bom anime, não fez nada da vida e só ficou lá lendo os Kandis. Mesmo assim eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa vai conseguir lembrar desses Kandis todos dali a 2 meses, porque coisa que vem rápido vai rápido também. É que nem quando você emagrece rápido, você engorda rápido de novo. O que vem rápido vai rápido. O que vem rápido, mesmo com esforço, às vezes, se você quer engolir demais as coisas, né? Mas então, falei bastante sobre nível, falei bastante sobre tempo. Agora eu quero dar uma dica muito prática para vocês. Anotem essa dica. Anotem mesmo. Quando eu falo anotem, eu quero que vocês anotem de verdade. Sabe por quê? Porque eu vou falar essa dica para vocês, vocês vão ouvir essa dica e vocês vão pensar assim depois: entendi, vou fazer isso, vou aplicar. E aí, semana que vem, vocês não vão lembrar mais que eu falei isso. É normal. Então, se vocês tiverem um caderno de língua japonesa que vocês estudam, ou se vocês puderem escrever num papelzinho e colar em algum lugar, para vocês, de repente, num dia, quando vocês menos esperarem, vocês olharem aquele escrito e vocês pensarem: é mesmo, eu não estou fazendo isso, eu tenho que fazer isso. Isso vai deixar vocês lembrando por mais tempo disso que vocês têm que fazer, que eu vou falar agora. É o seguinte: quando vocês estudarem Kanji, não fiquem tão fissurados em lembrar apenas as leituras do Kanji. Não fiquem tão fissurados: isso aqui é leitura chinesa, isso aqui é leitura japonesa. Mas esse Kanji tem 7 leituras, e agora, qual leitura que eu uso? Essa é uma pergunta que eu escuto o tempo todo. Como é que você pode saber qual leitura que você vai usar do Kanji? Como saber qual leitura usar? Gente, simplesmente vocês não devem pensar no Kanji tanto no sentido de leitura. Não pensem tanto assim no sentido de leitura no Kanji. Pensem no Kanji mais nas palavras, no vocabulário. Pensem no Kanji dessa forma: palavras, vocabulário. Por quê? Porque quando vocês forem aprender uma palavra nova, vocês devem aprender junto com essa palavra nova o Kanji dessa palavra. Então, deixa eu pegar os papeizinhos que eu usei ontem para falar com vocês. A gente tem aqui esse Kanji que é Hitsuyo. Quando eu vou aprender essa palavra, eu vou saber que Hitsuyo significa necessário. Uma coisa, Hitsuyo é uma coisa necessária.
E aí eu vou pensar na palavra hitsuyo e eu vou aprender logo esses kanjis. Aprende logo esses kanjis. Por que isso? Porque kanji e palavra andam lado a lado, né? Eu falei isso ontem também. Vocês vão precisar saber quais as palavras vocês vão usar os kanjis. Então, vocês não devem pensar em, assim, qual a leitura do kanji que você vai usar na palavra. É o contrário. Vocês têm que pensar qual é o kanji que eu uso para escrever essa palavra. E por que eu uso? Porque ele tem esse significado específico que tem tudo a ver com a palavra, sabe? Você tem que ir por esse lado. É que nem quando a gente aprende uma palavra em português, a gente não aprende a escrever a palavra. A gente aprende a palavra, tipo, você escuta a palavra e aí você vai escrever a palavra. Você não aprende como você escreve ela. Por quê? Porque em português a gente não tem um monte de som inútil também. A gente tem um monte de som inútil. A gente tem SS, C, S sozinho, C cedilha. Tudo tem som de S. Se é no início, sapato. Sapato, todo mundo sabe que sapato não se escreve com C cedilha. Mas por que você sabe que sapato não se escreve com C cedilha? Porque você aprendeu a palavra e você aprendeu a escrever a palavra. E é isso que tem que ser com o kanji também. Não pensa assim, esse kanji tem 20.000 leituras. Não pensa isso. Esquece isso. Pensa, esta palavra se escreve com esse kanji. Ou, se você vai partir do estudo do kanji, este kanji se usa nessas palavras, tá? É assim que tem que ser. Esse kanji se usa, esse kanji aqui se usa nesta palavra aqui e nesta palavra aqui. E por acaso essa palavra aqui tem um som diferente dessa outra aqui. Aí são as leituras diferentes deles. Mas eu acredito que isso é uma forma muito melhor de você controlar o seu conhecimento do kanji e de vocabulário. Porque não tem jeito de você saber qual leitura você vai ter em cada palavra com um kanji específico. Não tem como saber isso. Você só vai saber quando você conhecer a palavra. Então você vai ver uma palavra e você vai falar, muito prazer, palavra. Como você se chama? Como você se escreve? Como é a sua aparência? Você vai pegar isso e você vai estudar dessa forma. E aí, se você conhece um kanji novo, você vai falar, muito prazer, kanji. Quais palavras você escreve? Quais palavras eu posso usar você para escrever? É como se você conhecesse uma pessoa e estivesse conhecendo os hobbies da pessoa. Pensa bem, pensa bem. Eu tenho muita vontade, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui agora, que é segredo. É segredo, eu vou contar pra internet, veja bem. Eu tenho muita vontade de fazer um mangá em que tenha muitos personagens, e cada personagem seja um kanji. Cada personagem é um kanji. Cada personagem representa um kanji. E aí, cada radical de kanji é tipo uma cidade ou uma vila. Aí as pessoas, por exemplo, dos kanjis que tem radical de água, eles são tipo da Vila da Água. Os kanjis que tem radical de metal, eles são tipo da Vila do Metal. Porque eu acho que essa analogia que eu faço de que os kanjis são como pessoas que têm personalidade, que têm jeitos de vestir diferentes, não é exagerada. Porque são muitas variações. São tantas quantas variações que nós vemos nas pessoas. Então eu falei que é segredo porque eu não quero que ninguém copie minha ideia, porque eu quero fazer esse mangá. Mas fazer o quê, né? A ideia é de quem executa primeiro, então eu vou jogar pro universo. Se alguém fizesse uma história em quadrinhos assim, seria bem legal.
Mas então, recapitulando, gente, o que eu quero que vocês anotem não importa a quantidade de leituras de um kanji. O que importa é como vou usar esse kanji nas palavras. O que importa é em quais palavras eu uso esse kanji, ok? De novo, resumindo mais ainda, não importa as leituras do kanji, não importa quantas leituras um kanji tenha. O que importa é em quais palavras eu vou usar esse kanji. Quando vocês forem estudar, se vocês tiverem essa mentalidade inversa, porque as pessoas sempre começam pela leitura, querem começar pela leitura, comecem pelas palavras e dali vejam os kanjis que vocês precisam ter. Vocês vão ver que isso vai fazer uma grande diferença no estudo de kanji de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Esse tema de hoje foi mais porque muitas pessoas mesmo têm vontade de chorar com a quantidade de kanjis que existe por aí pra gente aprender, né? Mas eu acredito que basta ter calma e saber o caminho. Se você souber onde você está com o mapa, você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho, é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo e de dedicação de andar até lá, né? Por favor, ninguém vai passar de carrinho e te levar, você tem que ir sozinho. Esse é um caminho que você tem que fazer sozinho. Tá bom, gente? Obrigada pela participação de vocês na live de hoje. Na semana que vem tem mais live, tá? Tem mais live na semana que vem. Segunda-feira já vai ter live de novo. Nós vamos continuar com o tema de kanji. E na semana que vem vocês já vão poder se inscrever para o evento que eu mencionei, que vai ter no final do mês. Evento sobre kanji, tá? Evento sobre kanji, muito, muito, muito legal. Vai ter um monte de dica, não só dica, mas exercícios, tipos de exercícios que eu acredito que se vocês fizerem esses exercícios, vocês vão conseguir aprender kanji muito mais rápido e sem ficar sofrendo pensando na quantidade de kanjis. Beleza, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Eu quero só responder uma pergunta que fizeram aqui. Se tiver uma palavra com kanjis e eu não souber ler, o que eu faço? Você precisa procurar no dicionário. Primeiro passo para você ser um estudante de japonês é você ter um bom dicionário. Seja ele físico, gigante como esse aqui, seja ele digital. Tem sites por aí, muitos sites. Eu recomendo um chamado jisho.org, jisho.org, para vocês buscarem. Vocês podem até desenhar o kanji lá para buscar, desenhar com o mouse, né? Ou com o dedo, dependendo de onde você tá. Beleza? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Arrumem o dicionário de vocês e eu espero vocês na segunda-feira, na nossa próxima live. Tchau, tchau! Oyasumi, otsukare!